Olá, meus queridos, bom dia, como vocês estão? Acredito que estão bem, que como nós aqui, você está animado para mais uma aula de língua portuguesa. Isso mesmo, você que está aqui todos os dias conosco já me conhece, sou a professora Abigail Viana e se você aí está assistindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bom ter a sua presença, a sua participação aqui na nossa aula. Antes de começar, tem aqueles recadinhos que quem assiste todos os dias já conhece e sabe que precisamos repeti-los porque, como eu disse, sempre tem gente nova chegando aqui. Antes de iniciar com os recadinhos, quero agradecer a Elaine. Professora, quem é Elaine? Essa moça que você está vendo aí no canto do vídeo, roupinha preta, é a nossa intérprete de Libras, que está aí traduzindo para outros estudantes, para que muito mais estudantes tenham acesso à nossa aula. Se não fosse o trabalho dela, alguns alunos não teriam acesso a esse conteúdo. Então, o trabalho dela é muito importante e, por isso, eu agradeço demais a ela de estar aqui conosco. E para trazer a tua mensagem, o teu recadinho, a tua dúvida, ela que ontem não estava com a gente na interação e deixou saudade, mas ela não quis fazer isso muitos dias, né? Ela estava fazendo outra atividade aqui na escola, porque vocês sabem, professor, ele não para. Mas hoje ela deixou a agenda de lado e disse, não, vou lá interagir com o quinto ano, professora Kedma, bom dia, seja bem-vinda e não nos deixe mais só, viu? Não vou abandonar. E aí, todo mundo bem? Todo mundo pronto para mais uma aula da professora Abigail? Eu estou aqui aguardando a sua mensagem, tá? E claro, acompanhando e atenta às aulas da professora. É isso aí. Então, antes de iniciarmos o conteúdo, que é uma continuação de ontem, eita, professora, eu perdi a aula de ontem. Você não assistiu pela TV Nova no canal 22.3, passa de manhã às 8h30 e a finzinho de tarde às 18 horas, estamos lá na reprise. Também não assistiu pelo aplicativo do Educa Recife? Não se preocupe, você pode assistir a aula de ontem, a de hoje, lá no canal do YouTube do Educa Recife. Então você pode, quando acabar a aula, não a de português, tá? A de matemática, quando encerrarem as aulas do quinto ano, você vai lá no canal do Educa, acessa lá no YouTube, vai ter a aula de ontem, tanto a minha quanto a da professora Kedma, todas as demais que já foram dadas, e você pode revê-la. E se você quer interagir com a gente e mandar para a professora ali a sua mensagem, a tua pergunta, tá vendo esse QR Code aparecendo na tela? Você vai apontar a câmera do celular, vai baixar o aplicativo e além de assistir a aula em tempo real, você pode também mandar aí o teu comentário. Então, já dei os recadinhos, espero a participação de vocês, aqueles que sempre estão conosco, né? Laura, Eliabe, o Pedro, não é? Que é aquele que ama matemática, mas também está se dando super bem em português. Então, a Maria, todos que estão aqui sempre, vamos interagir. E você que nunca interagiu, professora, eu assisto todos os dias, mas eu sou tímida, eu não quero participar. Participe, é muito bom para a gente ter a tua participação aqui. Na aula de ontem, nós trabalhamos sobre contos, não foi isso? E eu falei que a semana inteira o tema seria o mesmo. Professora, então não vou assistir não, porque todo dia a mesma coisa. Calma. Ontem a gente falou uma visão panorâmica de conto, uma coisa assim bem abrangente, não é? Só que a partir de hoje vamos estudar assim as características que diferenciam os vários tipos de conto. Então ontem aprendemos o que é conto, como vamos rever daqui a pouco, a estrutura de um conto, os elementos que constituem um conto, só que existem muitos tipos desse gênero textual, não existe um único tipo de conto. Então, cada dia será um tipo de conto diferente, além da gente lê-los, né? Vamos aprender novas histórias, mas também você vai saber as características que os diferenciam. E se você já sabe, você vai relembrar. Fechado assim? Então, o tema de hoje da aula é conto tradicional. Você pode até fazer um registro se você quiser. Tem aquele estudante que gosta de anotar, não é? Você sabe que não precisa se não quiser, porque como está lá no YouTube, você pode rever quantas vezes você quiser. Mas tem gente que já faz parte do jeito de estudar, né? Aprende mais escrevendo. Então, se você gosta, fique à vontade. Então, o primeiro tipo que vamos trabalhar essa semana é conto
tradicional. Só que antes eu vou dar aquela revisada bem rapidinha sobre o que é um conto, porque vai que você esqueceu, ou você perdeu a aula, ou não ficou tão bem entendido assim, então não se preocupe, estamos aqui para repetir, para revisar, para que fique bem claro aí na sua cabecinha, joia? Se você quiser ler comigo aí na sua TV, no seu celular, a tela vai ficar bem grandinha para a letra ficar maior e você vai conseguir ler comigo. E quem sabe até aprende mais também assim, né? Também tem outras pessoas que gostam de ler, de estudar assim, lendo, falando. Então vamos lá. 1, 2, 3 e já. O conto é um texto curto em que um narrador conta uma história desenvolvida em torno de um enredo, uma situação que dá origem aos acontecimentos de uma narrativa. Foi exatamente essa explicação que eu trouxe ontem para vocês do que é um conto. E vou fazer o mesmo que fiz ontem, porque é importante fazer essa observação. Então vamos lá. O conto é um texto curto, percebemos isso, tanto é que eu tenho aula aqui que eu vou ler mais de um conto para vocês, porque não são textos extensos. Então, se você gosta de escrever e ficou com vontade de escrever um conto, você já fica sabendo que são histórias curtas, poucas personagens. Então, ela vai se desenvolver ali de uma história. Geralmente, o conto ele tem apenas um problema a ser resolvido, tá certo? Porque se tiver vários problemas para serem resolvidos, a história, consequentemente, ficará extensa. Então, tem ali um conflito gerador, que é o que vamos ver mais à frente um pouquinho. Então, o conto gira em torno desse problema e o final dele é o desfecho, é a solução, certo? Só que ontem, quando eu falei sobre isso, eu também chamei a atenção de vocês sobre o narrador. Então, lembra quinto ano. Quem assistiu a aula ontem e tiver lembrado, coloca aí no chat, lembra, professora. Então, se você não assistiu, vou falar aqui para você, não se preocupa. Existem 3 tipos de narradores. Existe o narrador observador, que é aquele que apenas observa para depois contar a história. Ele não participa, tá certo? Ele não é uma das personagens. Já existe o narrador personagem, que ele faz parte da história. E existe o narrador onisciente. Ele sabe o que está acontecendo, o que ainda vai acontecer, o que a personagem está pensando, então ele tem o domínio ali da história toda, tá certo? Professora, como assim eu posso diferenciar principalmente o narrador observador do personagem? Eu dei uma dica ontem que eu acho que é muito válida, às vezes, quinto ano, nas provinhas externas que vocês sempre fazem, não é? Vem esse tipo de questão, então é bom ficar atento. O narrador observador, como ele não está na história, ele não participa, ele usa o pronome que eu falei ontem, lembra? Na terceira pessoa do singular ao plural, ele, ela, eles, elas, sempre se referindo a outras pessoas. Já o narrador personagem, como ele está inserido na história, ele vai usar o pronome na primeira pessoa, ou do singular ou do plural. Eu, nós. Professora, eu dei uma esquecidinha no que é pronome. Você pode assistir a aula de ontem, porque eu expliquei bem destrinchado, e não se preocupem que em outras aulas eu vou trazer bem detalhadozinho sobre isso, tá joia? Eu só posso dizer o seguinte, para você não ficar assim sem entender totalmente. Pronome é aquela palavra que eu posso substituir o nome. Por exemplo, Elaine está conosco. Eu posso tirar o nome de Elaine da frase e colocar o pronome ela. Ela está conosco. Então, pronome é isso. É aquela palavra na frase, no texto, na oração, que vai substituir o nome. Deu para entender? Então, no caso dos narradores, ou eles vão usar bastante o ele, ela, eles ou elas, quando é um narrador observador, que ele está simplesmente contando a história de outro, ou se ele participa, ele vai usar o quê? Eu, não é verdade? Nós. Então, a aula de ontem eu destrinchei um pouco mais sobre isso, mas assim, até por conta do tempo, e para não ficar tão repetitivas as mesmas coisas, você tem 2 opções, 3 na verdade. Assistir a aula de ontem novamente. Segunda opção, assistir às próximas aulas. Terceira opção, quando encerrar a aula, dar aquela boa pesquisada e já ir adiantando um pouco mais. E claro, isso é conteúdo que você vê na sua sala de aula. Nem se preocupe que o teu professor, a tua professora vai trabalhar bastante essa classe gramatical aí, que são os pronomes. Vimos também aqui ontem os elementos do enredo. O que tem no enredo? As 3 perguntas que você vai responder. Quem,
onde e quando. Quando a gente diz quem, está se tratando das personagens, tá certo? Daqui a pouco eu vou ler para vocês um conto e eu gostaria muito, quinto ano, que vocês estivessem atentos a esses elementos que eu vou perguntar depois, tá certo? Quem são os personagens? Então você vai estar aí atento para localizar já no texto que vamos ler juntos. Temos também o onde, é onde se passa, é o local, é numa casa, é num castelo, na fazenda, não, é numa floresta. Então, cada conto, ele tem ali o seu local onde ele se passa, joia? Quando é o tempo. Geralmente, os contos começam com era uma vez, há muito tempo atrás, ou então eles dão uma dicasinha assim, em que tempo aconteceu, tá certo? Então, esses três elementos são muito importantes para a construção do enredo do conto. Temos também a estrutura. Vimos tudo isso ontem, tá, quinto ano? E como a semana inteira vamos falar de contos, eu vou sempre dar uma revisadinha rápida para poder entrar propriamente no conto do dia. Então, situação inicial, como eu disse, é quando os personagens são apresentados, geralmente é o primeiro parágrafo. As personagens quem são, onde se passa a história. Logo após isso, já aparece o conflito, aquele problema ali que terá que ser resolvido. Em seguida, quando dá mais ou menos ali o problema, né, o que está acontecendo, vem o clímax, aquele momento de mais tensão, de mais, quem sabe, suspense, a emoção, as incertezas, o que vai acontecer, e por fim, vem o desfecho, que é a solução, é o término da história, e a gente sabe que solução foi encontrada, que fim teve cada personagem ali naquele conto. Hoje, vamos trabalhar exatamente o conto tradicional. O conto tradicional, quinto ano, quando vocês forem pesquisar, que eu sei que vocês são alunos pesquisadores, que quando acaba a aula vai buscar mais conhecimento, e isso é muito bom, tá certo? Porque, claro, 30 minutos não serão suficientes para eu falar tudo. O seu professor passa com você 4 horas e 10 minutos mais ou menos, e não consegue esgotar o assunto, imagine a gente aqui em 30 minutos. Então, busque sempre, cada vez mais, pelo conhecimento. Então, você pode achar a pesquisa como conto tradicional ou como conto popular. É a mesma coisa, tá bom? Se você escrever lá conto tradicional e aparecer definição de conto popular, não é que o site lá se enganou, não. É porque são chamados das duas formas. Então, contos populares ou tradicionais são aqueles que narram histórias transmitidas de uma geração para outra, ou seja, de pai para filho. É uma característica muito forte dos contos populares ou contos tradicionais. Eles são passados de geração para geração. Há muito tempo atrás, esses contos não eram nem registrados. As pessoas simplesmente contavam. O avô contava para o neto, o pai contava para o filho, que quando crescia e tinha seu filho também contava, e aí ia passando de geração para geração. Não é? Mas alguém, que bom, né? Teve a preocupação de registrar. Então, muita coisa a gente tem acesso hoje, mas que começou bem lá atrás, né, na tradição oral, que é aquela passada através da fala. A noção de conto tradicional ou popular refere-se à narrativa cuja autoria é geralmente desconhecida. Olha o que eu disse aí, que é transmitida de geração em geração por via oral, ou seja, através da palavra. Essas histórias anônimas têm geralmente várias versões. Vocês vão concordar comigo, tem um ditado popular que diz assim: quem conta um conto aumenta um ponto. Geralmente aumentam vários pontos, né, professora? Com Já brincou certeza. telefone sem fio, professora? Às vezes a frase para a última criança, para a última pessoa da brincadeira, não tem nada a ver. Eu acho que é a melhor forma de exemplificar a questão do conto, essa de quem conta um conto aumenta um ponto. Porque se você pegar várias pessoas para fazer um telefone sem fio, com certeza a frase não será a mesma do início ao fim. Imagine se uma frase nós não conseguimos repeti-la fielmente, imagine uma história inteira. Exatamente. Então, se eu disse a vocês que é passado na tradição oral, as pessoas falando, então existem muitas versões do mesmo conto. Eu posso contar uma história aqui hoje,
você vai gostar. Aí chega na escola, você conta para o seu professor. Ele chega em casa, conta para o filho ou para a filha, que vai contar lá na escola quando vê. Às vezes a essência é a mesma, mas bota fala que não tinha, aumenta alguma cena. Isso não é ruim, tá, gente? O ruim é quando a gente tá falando de alguém, né? Aí tem que ter cuidado, tá? Se alguém te conta uma coisa de alguém, é melhor nem contar nada pra ninguém. Porque esse negócio de contar um conto, aumentar um ponto, falando dos outros, ó, não é legal. Fica a dica da prof, não fala nada, fecha a boquinha, vida que segue. Mas em relação à historinha, um conto, uma história, tem problema não. Dá asas à imaginação aí e você pode até criar a sua própria versão. Inclusive, eu já convido vocês a não perderem nenhuma aula, porque numa dessas aulas sobre conto, nós vamos pegar um conto e vamos lê-lo em diversas versões. Ele tem várias personagens, eu não vou dizer aqui qual é o conto, porque senão vocês vão pesquisar, que vocês são muito sabidinhos. Então, é um conto bem conhecido, mas que vai mostrar a visão do narrador, a visão de uma personagem que se diz bonzinho, vai depois ver a visão do personagem, que é o, entre aspas, malzinho, e a gente vai ver sobre a ótica de várias personagens. Então, essa aula que está preparada, já prontinha, quentinha no forno para vocês, está imperdível, já convido vocês a não perder. Mas o conto tem essa característica de ter, assim, várias versões, porque ele passou por várias gerações. Não é a vivência do meu avô, não é a vivência do meu pai, que não é a minha. Então, cada um conta de uma forma, tá certo? Inclusive, às vezes, alguns elementos que existiam no tempo da minha avó, se falar hoje, as crianças não vão saber o que se trata o objeto. Então, pode se modernizar também. Você que gosta de assistir TV, pode observar que muitos contos, muitas histórias estão sendo reescritas, refeitas, e quando você vai assistir, está totalmente diferente daquela história que você escutou, tá certo? Porque cada pessoa tem a sua visão. Olha aqui, ó. Com o tempo, eu falei também isso, as narrações acabaram sendo coletadas em livros, adaptando-se ao formato impresso. Isso permitiu que os contos permanecessem válidos ao longo da história. Outro detalhe importante, cada região tem seus próprios contos tradicionais, também chamados de contos folclóricos ou contos populares. Eles estão geralmente orientados para a criança e muitas vezes incluem uma moral. Vejam bem, nós estamos no Recife, estado de Pernambuco, região Nordeste. Nós temos a nossa vivência, nós temos o nosso cotidiano de uma forma. Uma criança que está também estudando contos, lá na região Norte, naquelas escolas ribeirinhas, na beira lá do rio, né, do rio Amazonas, do Rio Negro e Solimões, a vivência é diferente. Por quê? Lá eles têm uma forte cultura indígena, né, presente. Então, os contos deles, geralmente, vão tender para o lado indígena. Uma criança que também está aqui pertinho da gente, no Nordeste também, mas está na Bahia, que tem aí aquela cultura muito ligada à África, não é? Porque ali muitos africanos vieram no tempo da colonização para lá, então a cultura deles, os contos dele, vai ter grande influência da cultura africana e por aí vai. Então, cada região, claro que tem contos que abrangem toda a região nacional, lógico, mas até mesmo esses contos, eles podem ser contados de formas diferentes, dependendo da região que você está. Sem mais delongas, já revisamos conto, falamos um pouco sobre contos tradicionais ou populares, agora vamos ler um conto popular. Espero que vocês gostem. Se vocês já conhecem, não deixe, não sai da aula não, fica aí, porque tem algumas perguntas no final. E se você gostar, você pode recontá-lo, pode reescrevê-lo, mas eu já peço que fiquem atentos, porque ao término eu vou fazer algumas perguntas e gostaria demais que vocês respondessem. O título é O Sapo com Medo d'Água. Professora, eu já li esse texto com a senhora. Foi verdade. Nós já lemos esse texto em algumas aulas, mas foi um texto que caiu no agrado, não é? E outra coisa, teve gente que não leu com a gente, então eu achei legal trazê-lo novamente. Então vamos começar. Dois meninos pararam na beira da lagoa para descansar. Então, viram um sapo dormindo e resolveram implicar com ele. Agarrando-se com as mãos, disseram: "Olha, que desengonçado", disse um deles, apertando o bicho entre os dedos. "É nojento",
completou o outro. Os dois resolveram fazer maldade. Vamos jogar no formigueiro? Ouvindo isto, o sapo ficou com medo por dentro. Por fora, abriu um sorriso indiferente. Que nada, respondeu o outro. Percebendo que o sapo não estava ligando, vamos picar ele. O sapo, de olhos fechados, começou a assobiar com tranquilidade. Os dois meninos viram que aquilo não assustava o sapo. Então tiveram outra ideia. Disse um deles: sobe na árvore e atira ele lá do alto. O outro: pega um fósforo e acende uma fogueira. Depois, disse o primeiro: vamos fazer churrasco de sapo. O sapo espreguiçava-se, aparentando estar tranquilo. Um dos meninos teve outra ideia. Já sei. Vamos afogar o sapo na lagoa. Quando escutou isso, o sapo deu um pulo desesperado e começou a gritar: tudo menos isso! Os meninos tinham chegado onde queriam. Vai para a água, sim, senhor. Não sei nadar, gritou o sapo. Então vai morrer engasgado. O sapo esperneava: socorro! Vai sufocar de tanto engolir água. Não! Joga bem longe. Me acudam. Lá vai. O menino jogou o sapo no fundo da lagoa. O sapo, ploft, desapareceu nas águas. Depois voltou risonho e mostrou a língua. Foi embora nadando, cantando e dançando na água. A partir daí, a expressão sapo com medo d'água ficou famosa referindo-se a alguém que é muito esperto e finge recusar o que mais gosta. E aí, quinto ano, gostaram? Quem já conhecia, deu aquela relida comigo. Quem não conhecia a história, gostou? Bem interessante, não é? Eu fiquei meio chocada com esses meninos, não é? Muita maldade, queriam fazer com o coitado do sapo. Trabalhamos, inclusive, quando falei em sapo há umas aulas atrás, que falamos em animais que estão em extinção, animais extintos, a professora Mauricéia estava conosco e ela falou uma coisa interessante. Ela disse que tem pessoas que fazem maldade com o sapo, não é? E o sapo, ele tem o seu papel ali no meio ambiente. Então, ele, por exemplo, controla a quantidade de insetos que tem em determinada região. Então, o sapo não faz mal para ninguém. Eu tenho medo, vou falar para vocês, só não sei por quê. Porque eu sei que ele não me faz mal, mas eu tenho, gente. Então, me perdoem aí, mas não é porque eu tenho medo que eu vou fazer maldade com os sapinhos. Não é? Eles não têm nada que ver aí, deixa ele lá no cantinho dele, eu fico na minha e tá tudo certo. Então, os meninos aí queriam fazer muitas maldades, né? Só que o sapo aí, observa que no conto, o sapo tem inteligência, não é? E ele pensa assim, se eu mostrar que estou com medo, por exemplo, de ser queimado com fósforo, é isso que eles vão fazer. Então, ele por dentro estava com medo, mas fingiu que estava tudo bem, tudo tranquilo. E ali, quando eles dizem que vão jogar na lagoa, era só que o sapo queria, na verdade, ser jogado na lagoa. Então, ele finge medo. Os meninos que se achavam muito espertos, mas de espertos não tinham nada, caíram ali na armação do sapo. Daqui a pouquinho, poucos minutinhos, eu vou te fazer essas perguntas aqui, ó. Quem, onde e quando? Já vai pensando aí. Quem são as personagens, onde aconteceu a história, onde se passou, quando. Enquanto vocês já vão respondendo, que eu tenho muita fé que alguém vai falar comigo hoje e vai me responder perguntas, eu queria chamar a atenção para vocês aqui no texto de algumas coisas importantes. Observa aqui esse trechinho do texto. Observem que tem bastante sinais de pontuação. Ô, professora, mas o tema não é conto, lá vai a senhora puxar para vírgula, interrogação? Claro, meu amor, veja. Se você quer escrever um conto, você não vai escrever como uma lista de supermercado. E olhe que até a lista de supermercado a gente tem que escrever organizadazinha para comprar as coisinhas direito, fazer aquela economia. Mas um conto você vai precisar vírgulas, exclamações. Quer ver que eu te prove? Vê só. Aqui é o diálogo entre os meninos e o sapo. Concordam comigo? Observem que todas as frases
ou quase todas, começam com o sinal do travessão. Então, você que é um leitor atento, já está percebendo que são pessoas, que são personagens que estão dialogando. Então, você já sabe disso. Vai escrever teu conto, ótimo. Vai escrever um diálogo, já começa ali com o travessão. Quando o menino diz assim, ó, vai para a água, sim senhor, tem uma vírgulazinha para dar uma pequena pausa, vai para a água, e quando ele diz sim senhor, ele não está falando isso calmo, meigo, vai para a água, sim senhor, ele está exclamando, ó, vai para a água, sim senhor, é uma discussão ali acalorada, observe que quase todos terminam aí com exclamação, então é aquele diálogo acalorado, e eu enquanto leitora, para saber disso, preciso dos sinais de pontuação, observe, ele grita, ó, não sei nadar, e ali o narrador diz, gritou o sapo. Então, mesmo que o narrador não dissesse, eu saberia que ele não está falando bem tranquilo, não sei nadar, né? Ele está ali fingindo, claro, mas está, no momento aparecendo, está desesperado. E aí continua, então vai morrer engasgado. E aí, ó, o sapo esperneava, 2 pontos, ou seja, ele vai falar. Travessão novamente, e ele grita, socorro! Mais uma vez, a exclamação, ela aparece. Todo o texto aí é recheado de sinais de pontuação. Inclusive, o texto termina com reticências. Quer dizer, tem mais coisas por aí, ele não terminou totalmente. Então, veja como os sinais de pontuação são importantes e fazem muita diferença na leitura. Vocês perceberam o tipo de narrador desse texto? Quem é que está contando a história para vocês? São os meninos? Você acha que são os meninos? Não, professor, é o sapo. Será que é o sapo? Não, é um narrador observador. Ele está vendo a história e está contando. Eu posso até afirmar que é um narrador onisciente, porque quando ele diz assim, que era o que o sapo queria, que era ser jogado na lagoa, ele está falando do sentimento do sapo. Então, ele é um narrador onisciente. Professora, como a senhora sabe que não são os meninos que estão narrando? Porque se fossem os meninos, seria mais ou menos assim, ó. Fomos passear, lembra aí do pronome, ó, nós fomos. Fomos passear na floresta e encontramos um sapo e decidimos fazer maldade com ele. Então, a gente ia perceber que os meninos estão falando. Se fosse o sapo que estivesse contando a história, o que ele diria? Um dia estava na lagoa tranquilo e apareceram 2 meninos e quiseram fazer maldade comigo. Então, a gente ia perceber que eram o sapo que estava falando. Então, não são as personagens, nós vimos que foi um narrador onisciente. Sempre que você lê um conto, faz esse exercício, tá? Procura identificar aí que tipo de narrador, vai te ajudar bastante. E aí, quem são as personagens? Vocês não vão me responder no chat hoje. Estão tão atentos à aula que não estão aí digitando. A professora Kedma está querendo participar da aula. Aí ela não quer me interromper, mas ela fica querendo assim falar e vocês não dão assim assunto para ela falar. Eu fico triste. Né? Eu fico triste porque vocês me abandonam e eu fico esperando vocês mandarem mensagem para mim. Cadê a participação do meu 5º ano? Cadê você que está assistindo a aula? Conto com vocês, hein? Já vai acabar a aula e vocês não participaram. Mas eu acredito que, como disse sempre, na aula de português é o esquenta para chegar na aula de matemática pegando fogo. A professora Kedma tem surpresa hoje, então já vai acordando aí. Quem são as personagens? Os meninos e o sapo. Onde se passou ali na lagoa, naquela situação na natureza. A professora engasgou, quase que não sai, mas saiu. Faz parte, né? São tantas palavras que às vezes a gente se atrapalha um pouco, mas faz parte. Nesse caso não foi dito quando. Nós vimos aqui, já para encerrar, a estrutura da narrativa. Situação inicial, quando os meninos encontram o sapo e decidem ali fazer aquelas maldades, né? Qual o conflito gerador? Justamente isso, eles querem fazer maldade com o pobre do sapinho. O clímax é quando eles pensam que vão ali matar o sapo e na realidade o sapo estava conseguindo fugir. E o desfecho é o sapo mostrar a língua para dizer, vocês estão se achando muita coisa, mas se deram mal e vai embora feliz da vida.
Espero que vocês tenham gostado da aula. Sei que não participaram por algum motivo, porque vocês são aqueles alunos fiéis. Quem sabe alguma coisinha aí, né, no aplicativo de vocês, não se preocupem. Se quiser participar, ainda pode participar lá no chat do YouTube, mas não deixem de assistir. Espero vocês aqui amanhã na aula de português, continuando esse tema, só que com outro tipo de conto, tá certo? Vão tomar uma aguinha, 10 segundinhos, que é o tempo da professora Kedma estar aqui esperando por vocês para uma aula incrível de matemática. Obrigada, Elânia, pela sua participação maravilhosa. Professora Kedma, quem vai encerrar a aula hoje é a senhora. A senhora vai convidá-los e se despedir, já convidando para daqui a pouco estar aqui com a gente de novo. É isso aí. Estou aqui, né, esperando vocês para a aula de matemática. Fiquei aqui aguardando a mensagem na aula de língua portuguesa, mas eu não desisto. Daqui a pouco a gente vai começar a aula de matemática. Não sai daí. Eu sei que vocês estão assistindo. Daqui a pouco a gente vai começar. Tchau, tchau. Fiquem bem e até logo.